Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da construção e recepção de textos. Lembrando, gente, que nós vimos que ler um texto não é somente passar os olhos sobre as palavras, mas sim, gente, eu conseguir retirar informações dali. Entender, por exemplo, que eu tenho elementos que estão ali, mas eu também tenho elementos extratextuais que influenciam na minha interpretação. Também tem elementos, como por exemplo os conectivos, que estão ali justamente para trazer a união das partes desse texto. Ou seja, gente, escrever um texto não é simplesmente colocar umas palavras num papel, mas sim a relação, entender a relação dessas palavras e entender também como que eu faço com que um texto tenha unidade. Hoje, então, nós vamos falar sobre técnicas que nós podemos utilizar, então, nos nossos textos, como, por exemplo, a reiteração. As relações estabelecidas no texto dizem respeito aos seus sentidos. No caso da reiteração, ocorre a retomada de algo já expresso. Mas qual o objetivo disso? Essa retomada estabelece uma teia em que se cria uma dependência entre partes do texto, conferindo uma continuidade. Os procedimentos que garantem essa teia são de dois tipos. Então, gente, essa reiteração, ela basicamente vai mostrar as relações estabelecidas entre o texto. Então, por exemplo, eu tenho algo que já foi expresso nele e eu retomo isso. Mas eu não retomo, gente, simplesmente para ganhar linhas no meu texto. Não é essa a minha intenção aqui. Eu faço isso porque eu vou criando como se fosse uma teia. E com isso, eu vou mostrando a dependência entre essas partes do texto. Ou seja, assim eu dou continuidade a ele. Vamos entender, então, esses dois procedimentos de reiteração. Nós temos, por exemplo, a repetição, que é a retomada feita pela repetição de palavras ou expressões, pela paráfrase, dizer de maneira diferente uma mesma ideia, e pelo paralelismo, repetição de uma mesma estrutura sintática. Também nós temos a substituição, que é a retomada feita substituindo-se palavras ou expressões por pronomes, advérbios, sinônimos e hiperônimos, termo mais abrangente em relação a outro. Por exemplo, automóvel é hiperônimo de carro, que é hipônimo. Então, gente, nós percebemos que essa repetição, ela pode ser feita, de palavras ou expressões. E também, gente, um outro recurso que nós temos para isso é o que nós chamamos de paráfrase. Todo mundo já usou paráfrase. Por exemplo, quando você vai contar alguma coisa para alguém, fulano disse isso, isso e aquilo. Mas você vai contar essa fala do fulano com as suas palavras. Então, já que eu utilizo as minhas palavras, então nós temos a ocorrência da paráfrase. Também, gente, a ocorrência do paralelismo. Paralelo são, por exemplo, na matemática, duas retas que não se encontram. Então, gente, basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou repetir essa mesma estrutura sintática. Vamos entender como seria essa repetição. Se eu pego e coloco João é feliz. Então, a nossa estrutura é João, sujeito, é o nosso verbo de ligação e feliz é o nosso predicativo do sujeito. Tudo isso daqui vocês já sabem. Agora, se eu quero fazer uma estrutura paralela a essa, eu posso colocar Maria é brasileira. Por que elas são estruturas paralelas? Se eu for ver, é o meu sujeito, o meu verbo de ligação e o meu predicativo do sujeito. Ou seja, gente, basicamente,
eu tenho duas estruturas que são exatamente iguais. Aí nós temos, gente, a substituição. A substituição ela é um pouquinho mais simples para que nós possamos entender. Por exemplo, se eu coloquei lá, João é feliz. Eu tenho, gente, formas, então, de substituir o nome João. Então, quais são as formas? Eu posso colocar ele, o menino, o rapaz, e assim, gente, por diante. Então, nós temos vários termos, então, que dizem respeito exatamente à mesma pessoa. Então, é essa forma de substituição. Por que eu faço isso? Para evitar, gente, que meu texto, então, fique repetitivo. Imagine se toda vez eu for falar João, 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 João. Fica extremamente repetitivo. Então, a forma da gente quebrar isso é justamente substituindo. Então, gente, essa retomada também pode ocorrer por meio de uma forma vazia, a elipse, percebida, por exemplo, na flexão de pessoas de determinada forma verbal. Então, nós temos aqui o texto, né, Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, Teresa que amava Raimundo, Raimundo que amava Maria, Maria que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, gente, a elipse é basicamente quando eu tenho um termo que ele está subentendido. Então, eu não preciso repeti-lo na minha oração. Então, João amava Teresa, que amava, quem que amava? A Teresa, que amava o Raimundo. Então, está subentendida essa informação ali. Então, não há a necessidade, então, de que eu repita esse termo. Então, é assim que ocorre a elipse. Para quem não sabe, o sujeito elíptico, ele recebe esse nome por conta da figura de linguagem elipse. Aí, nós temos dois nomezinhos muito importantes, a anáfora e a catáfora. Quando na coesão por substituição o elemento coesivo retoma, substitui algo, frase, palavra ou expressão, que já apareceu no texto, ocorre a anáfora. Quando a substituição é de frase, palavra ou expressão que irá aparecer após o elemento coesivo, acontece a catáfora. Em João amava Teresa, que amava Raimundo, como o pronome relativo substitui o termo antecedente Teresa, disse que é um elemento coesivo anafórico. Então, gente, anafórico acontece quando eu retomo uma informação dita anteriormente. Lembram que eu falei da diferença de essa e esta? O essa, então, seria um elemento anafórico. A catáfora, então, ela ocorre quando eu estou inserindo uma nova informação, que é no caso, então, como nós vimos, do esta, justamente porque eu estou adicionando esta informação no texto. Da mesma forma, então, ali a gente percebe que o que é um pronome relativo, ele está retomando algo já dito. Então, se ele retoma algo já dito, nós temos, então, uma anáfora. E nós temos a conexão. A coesão por conexão é observada pelo estabelecimento de relações de sentido entre partes do texto, que aparecem na superfície textual, especialmente pelas preposições e conjunções. Então, nós temos um exemplo aqui. Mas continuo otimista. Passado esse terremoto, os gremlins de hoje se entrelaçam aos urros na quarta dimensão, voltarão à terra firme para descobrir as delícias do silêncio virtual, da mudez tranquila e da leitura prolongada. Então, gente, a conexão é quando eu utilizo, por exemplo, o mas. O mas, ele passa essa ideia de oposição. Para, ele dá essa ideia de finalidade. Então, ele está conectando as partes do meu texto. Então, por isso, o nome conexão, porque ele está unindo as partes do texto.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!